Olá pessoal, hoje vamos ver uma parte sobre interruptores para tirar as dúvidas, principalmente interruptores paralelos e intermediários, para ficar claro para todos como é que a gente faz esse tipo de ligação. Entendo que alguns desses itens são um repeteco do que vocês viram no segundo módulo, ok? Mas dessa vez nós vamos pegar todos esses conhecimentos, vamos relembrá-los, porque são turmas diferentes. Não sei se todas tiveram o mesmo nível de explicação com professores diferentes. Então vamos rever alguns itens. Nesse slide, eu gostaria de colocar exatamente, falar o foco para a gente ter literalmente um fio neutro e o fio terra nas cores azul. E o fio terra, pessoal, ele pode ser tipo tanto verde quanto amarelo, às vezes com risco verde, né? Ou verde e amarelo, de acordo com o fabricante, seguindo todos eles as normas brasileiras. Durante o conteúdo, veremos três tipos de esquemas. O primeiro é o unifilar, onde apenas uma única linha a gente pode ter uma representação do circuito, facilitando para que o desenho não fique totalmente poluído. Já o multifilar, ele vai acabar desenhando o circuito completo, vai aparecer todos os fios, né? E ainda temos o esquema funcional, acontece, para a gente ter uma representação gráfica, para que a gente possa entender detalhadamente cada item, para ficar um pouco mais claro. O primeiro exemplo que nós vamos colocar agora aqui é um interruptor de lâmpada convencional. Tá? Interruptor simples, pessoal, normalmente ele é de 10 amperes e 250 volts. Se a gente pensar no nível de potência, eu podia multiplicar a corrente pela tensão até 2.500 watts de potência. Apesar que as lâmpadas, muito longe disso, exceto uma lâmpada excepcional, né? Ok? Então, ele é muito simples a instalação dele, onde nós temos dois parafusos, né? Para a gente estar fazendo a ligação. Só que a gente pode fazer vários tipos de ligações e vamos acompanhar aqui. Então vamos ver aqui o interruptor simples, pessoal. Ok? Então, interruptor simples, pela parte das ligações, ok? Então eu vou ter aqui o neutro, e o neutro, pessoal, vai ficar ligado direto na lâmpada. O que deve ser desligado, professor? Tá? Eu tenho que desligar a fase. Ok? Tá, então fizemos um diagrama aqui multifilar. Acontece, estamos desenhando todos os itens, né? Aqui nós temos já um diagrama, acontece, completo, mostrando inclusive com o conduíte. Uma das coisas que sempre me perguntam, professor, para que eu tenho que ter o terra, né, dentro de um esquema desse, tá? Pessoal, em alguns locais as pessoas têm por hábito aterrar a luminária, ok? Para não ter nenhum tipo de problema, ele literalmente teria uma rota de fuga aí, ok? Agora sim, mostrando o diagrama multifilar, ok? Onde podemos ver um diagrama onde temos uma chave do interruptor ligando e desligando, e como representativo da lâmpada, nós temos aqui a lâmpada. Uma das coisas também que sempre me perguntam é quando tem uma lâmpada fluorescente compacta que está colocada, você apaga no interruptor e a lâmpada à noite ela aparece acesa. O que pode ter acontecido, tá, pessoal? Isso daí eu já vi acontecer, é que ao invés da pessoa desligar a fase, ele está desligando o neutro. Então quer dizer que a fase está sempre entrando lá na lâmpada, tá bom? Por um simples leve fala fechamento desse circuito, a lâmpada pode simplesmente acabar acendendo. Pessoal, aqui nós temos o esquema unifilar, ok? Aqui é onde eu tenho a conexão dos fios, todos representados pelo número 1, que esse número 1 ele é o nosso circuito terminal, ok? Todos representados, então tem número 1 aqui, número 1 aqui, número 1 aqui também, ok? Então é a indicação exatamente das cores, as ligações dos fios para estar passando. Circuito elétrico com interruptor e lâmpada, tá? Interruptor paralelo
pessoal, é muito fácil você diferenciar ele do simples, né? No simples a gente tinha apenas 2 parafusos e aqui agora nós vamos ter 3 parafusos, ok? Para poder fazer as ligações. Então, a ligação interruptor paralelo foi uma das coisas quando eu era fuçador de eletricidade, isso muito tempo atrás, sempre me fascinava. Como é que ligava de um lado, desligava do outro? Qual que é a ideia do circuito elétrico? Como é que isso aqui funciona? Tá? Então, já com esse slide aqui assim, eu vou pedir que o líder literalmente vai acabar se transformando também numa tarefinha. Tentar colocar lá no EWB. Como que você faria, tá, pessoal? Você poderia pegar literalmente uma fonte, ok? E também lá ele tem também, nós temos lâmpadas, ok? Só que você tem que especificar a lâmpada. Você colocou aqui, fala 127, a sua lâmpada também vai ter que ser 127 volts, tá certo? Então eu vou colocar isso aqui como um trabalhinho de, no fundo, pesquisa, né? Tá? Para vocês estarem fazendo. Quem não tiver condição de fazer isso dentro do computador, vai acabar fazendo um diagrama de ligação em paralelo dentro, como se fosse apenas um circuito, não como eu estou representando aqui no nosso sistema. Então vamos lá, pessoal. Novamente, tá? Então a lâmpada ela vai estar ligada diretamente, tá certo? No neutro. E o que sempre vai alternar para a gente, pessoal? Sempre a fase. De acordo com a posição do interruptor, que no fundo o nosso foco aqui assim é o meio, né? Então, dependendo da condição, um exemplo, eu posso virar esta chave para cá, ok? E depois eu posso literalmente ligar, mudando a chave às vezes para cima ou para baixo. Então, nesse tipo de interruptor, pessoal, não tem tipo cima ou baixo, né? Ou direita e esquerda, de acordo com como é que você instalar isso daí, para dizer qual posição está tipo ligado, né? Então tinha que comprar aquele interruptor que a tampinha lá vem colocado que é ligado para um lado, desligado para o outro, isso aqui não se aplica, ok? Tá. Como é que isso aqui é feito? Colocando dentro de um eletroduto, colocado as caixinhas, né? Então fiz todas as ligações, vocês perceberam, os fios amarelos acontecem, são os fios de retorno. Eles estão indo tipo de um lado para o outro, a quantidade de fios que vocês vão estar passando aqui assim dentro ficou maior do que no simples. O simples era simplesmente um fio que viria da fase e depois o outro seria apenas o retorno, né? Então um pouquinho mais complexo. E no sistema, pessoal, multifilar já nos dá a ideia do que a gente poderia estar fazendo dentro lá do EWB ou dentro de um trabalho de pesquisa, né? Então o sistema aqui das chaves, né? Você pode ver as posições das chaves. Então vai pensando nas posições que você pode alternar, ligar a chave de um lado e do outro e quais condições ele vai estar ligando para a gente a lâmpada. E esse daqui é a nossa representação, né? Onde nós temos os nossos interruptores, ok? Colocados aqui assim. E aqui são os fios que estão indo e voltando. Então quer dizer, o primeiro fio que vem no primeiro interruptor que está o mais próximo aqui assim, está entrando a fase, ok? Mas temos que lembrar, pessoal, que nós temos depois 2 fios. Esses 2 fios aqui, 2 deles vão estar interligados. E esse último fio, que é o que vai acabar fechando para a gente aqui na lâmpada. Vamos ver agora aqui assim o interruptor intermediário, né? Isso aqui é aplicado se você tiver tipo um salão de festa na sua casa ou dentro de um condomínio ou num prédio, né? Tá? Isso aqui é bastante utilizado, por quê? Porque no fundo você não precisa andar o salão inteiro para poder ou de um lado ou do outro, só coloca um perto de uma porta ou perto da outra porta. Então às vezes pode colocar um interruptor intermediário. Aqui eu apenas comento que tem 2 tipos de ligações, tá certo? Onde eu posso fazer o A com D, o B com C, de acordo com a figura aqui A, ok? Tá certo? Aí eu posso fazer o A com o C e o B com o D, de acordo com a figura B. Em ambos, tá? É possível fazer o interruptor intermediário, tá? Só que isso aqui, pessoal, tem que tomar cuidado, porque você vai ter que olhar isso aqui de acordo com o próprio sistema lá,
né, que vai variar de fabricante para fabricante. Então toma cuidado com esse tipo de ligação. Então vamos lá para o exemplo, ok? Então eu tenho os dois interruptores paralelos, interruptor 1 e interruptor 2, né? E depois nós temos o nosso intermediário para poder fechar. E se vocês perceberem, no formato que eu coloquei aqui as ligações, se torna bem simples, pessoal. Quando a gente tem uma ideia visual, né, nessa parte, para você poder compreender como é que é feita a ligação de um jeito ilustrativo. Aqui coloquei mais um slide, o outro estava na horizontal, e esse cara agora aqui nós temos ele aqui na vertical. E o sistema de ligação, como que ele é feito, tá? Lembrando, pequenas variações que podem acontecer de acordo com o fabricante, então tem que prestar atenção como é que você vai acabar ligando isso daí corretamente. Eu sempre gosto de colocar esses slides, pessoal, porque a ideia é que essa disciplina fosse totalmente desenvolvida dentro do laboratório, onde vocês iriam passar os fios, né? E a verificação se tornava pela funcionalidade, né? Tá? Então, aqui são todos os fios que vão estar passando. Lembrando aqui, ó, que nesse intermediário nós estamos passando agora 4 fios, tá? Então temos que pensar exatamente no tamanho dos eletrodutos que a gente estaria passando, né? Ou o corrugado, como o pessoal também pode acabar chamando, né? Um corrugado um pouquinho mais largo, para que isso aqui não tenha problema. Se você quiser depois amanhã expandir isso aqui, colocar uma tomada, né? A quantidade de fios depois pode ficar muito grande. Apesar de ser fios de 1,5, né, que a gente utiliza para iluminação regularmente, né? Se você passar 4 fios, já estamos falando já de 6, né? Aqui é o sistema multifilar, tá? Essa chave esquisitinha aqui, ela vai mudar de posição trocando 2 vezes, né? Como se fosse 2 chaves ligadas dentro, né? Então fazendo com que acenda ou apague a lâmpada. Da mesma forma que vocês viram naquele desenho que eu te mostrei passando 4, né? Dentro do nosso interruptor intermediário, né? Tá? A interruptor simples, pessoal, tem que lembrar, é só uma bolinha vazia, ok? Esse aqui é o simples, certo? O nosso paralelo, a bolinha, ela é cheia, e o nosso intermediário, a bolinha meia, ok? Então, se você pensar, aquilo que você está vendo aqui, pessoal, ele basicamente fala, um gráfico, né? Um esquema, né? Baseado naquele que você passaria todos os fios dentro dos eletrodutos. Vamos ver agora o interruptor bipolar simples, tá bom? É utilizado em sistemas bifásicos, aqueles que nós temos 2 fases, né? Para ligar e desligar lâmpadas com um único ponto de comando. Então, como é que é feito agora aqui, pessoal? As ligações, temos aqui as 2 fases, ok? Então, agora os 2 vão estar entrando aqui assim, e os 2 saindo para estar ligando a lâmpada. O que é legal disso aqui? Porque na hora que eu desligar, pessoal, não fica nenhuma fase na lâmpada. Ok? Tá? Então, a hora que a ligação, como a gente tem as 2 fases, né? Então, temos que ter tipo também os 2 retornos, né? Um retorno de uma fase que vai entrar na lâmpada e retorno da outra fase que vai acabar entrando também na lâmpada. Como eu havia acabado de explicar, né? Então, nós temos lá as 2 fases. Então, o interruptor, o que ele faz? Ele abre as 2 chaves, a lâmpada fica totalmente isolada, né? E na hora que você fecha, ele fecha as 2 chaves ao mesmo tempo. Como agora passamos mais fios, né? Então temos aqui os 4 fios, né? Tá? Aqui temos a representação dele, ok? Que agora aqui nós estamos justamente tirando 1/4, né? Dessa bolinha cheia aqui, né? Temos 3/4 cheios, ou podemos dizer que temos 1/4 a menos, né? Comeu uma fatia da pizza, ok? Então temos todas as demais ligações. Lembrando que nós estamos fazendo toda a numeração. Novamente aqui temos o circuito terminal número 1. Agora aqui o interruptor bipolar em paralelo, ok? Tá? Então a gente vai ter as 2 fases entrando aqui assim. E agora nós vamos ter tipo 2 fios passando isso daí. No final desse aqui que a gente manda ele para a carga. Agora o sistema unifilar. Ok, pessoal? Agora, olha quantos fios já estão passando agora aqui, ó. 6 fios. Ok?
Nesse outro também, mais 6 fios. Ok? Então, bastante fio para estar sendo passado aí para a gente estar fazendo bipolar. Eu vou acabar, pessoal, falando de algumas coisas que talvez você não faça numa instalação nova, mas pode haver uma instalação existente, né? Antes mesmo de uma troca, às vezes algumas empresas vão tentando reutilizar, literalmente aquele famoso, eu tenho 3 coisas e consigo arrumar uma, né? Então, e aí as outras 2 eu tenho que comprar novas, e já é uma economia para a empresa. Ok? Então, nós temos o reator convencional, ok? Com starter, pessoal. Starter, naquelas lâmpadas fluorescentes que você via, ela dava aquelas piscadinhas no começo até que ela ligava, né? O starter funciona mais ou menos como se fosse um capacitor que estaria jogando tipo uma corrente um pouquinho mais forte para que a lâmpada se acendesse, tá? Então, coloquei aqui os 2 esqueminhas dele, o multifilar e o unifilar, para vocês estarem vendo como é que é feito o processo, tá? Então, pessoal, novamente, ok? Acontece, ó, na fase, a chave ela vai na fase, tá? Não pode deixar a fase ficar ligada direto e você ficar desligando e ligando o neutro, ok? Coloquei também esse esqueminha de um reator duplo, tá certo? Que ele liga 2 lâmpadas, mas esse esquema você tem que ver de acordo com o tipo do reator. Normalmente ele vem o desenho em cima do reator, então ele é ligado num formato um pouco diferente. Alguns têm mais fios, outros menos fios, mas isso daí é uma característica do próprio reator, tá? E o tipo de lâmpada também vem escrito em cima dele. Por que eu gosto de colocar também isso daí a parte de reatores, né? Porque é o seguinte, assim, reatores eletrônicos, né, até pouco tempo atrás, eles faziam uma economia muito boa de energia. E vários deles, eles são dimerizáveis. A gente vai acabar vendo ainda o que é uma dimerização e alguns processos de dimerização. Aqui eu estava mostrando exatamente tanto o reator duplo de partida rápida, tá? De partida rápida quando não precisa de starter, tá, pessoal? E depois um reator convencional, onde a gente tem SSzinho aqui assim, que seria o nosso starter, tá? Normalmente o starter, ele lembrava muito um capacitor, tá, pessoal? Ele vinha tipo dentro de uma cápsula, normalmente ele é rosqueado também, né? Ele vinha dentro de uma cápsula feita em alumínio, né? Então você colocava ele no meio da luminária e você encaixava ele, dava uma meia volta, ou um quarto de volta, e ele travava ali, e ele funcionava isso daí. Porque ele tinha que ser bem fácil, né? Para você poder tirar e trocar, porque trocava direto isso daí, muito mais do que o reator. Então vamos acabar falando bastante agora do dimmer, né? No entanto que tipo, é bem curioso que essa matéria ela vai se interligar com a nossa parte de eletrônica de potência em determinado momento, que eu acabar falando sobre questões de dimmer. Os dimmers mais antigos, eles nada mais eram do que com essa representação aqui. Ok? Eu tenho neutro, eu tenho retorno e depois eu tenho aqui a fase. Ok? E nesse caso, o dimmer ele era nada mais, nada menos, pessoal, que um potenciômetro. Então, quando você diminuía a luz de algum ambiente, você achava que você estava economizando luz. Mas não está economizando nada. Toda a energia ela saía da lâmpada e ia para o potenciômetro. Algumas pessoas em casa têm os potenciômetros desse tipo, que você pode colocar inclusive no chuveiro, né? A única vantagem que tem aquilo lá, pessoal, é que esse potenciômetro faz com que você tenha uma temperatura mais agradável. Não só fica só naquele morna e depois no quente. Você consegue ter mais opções dentro disso daí. Mas nada disso economiza energia, tá? Então, dimmer, pessoal, é quando a gente pode literalmente diminuir ou aumentar, né? Claro que é no máximo da sua lâmpada, né? O sistema da sua de iluminação. Só para vocês terem uma ideia, hoje uma lâmpada de LED, né, você consegue comprar ela por 10 ou menos reais. Uma lâmpada de LED dimerizável, no mercado você não compra por menos de 50 reais. Tá? Então LED não é uma boa lâmpada.
Professor, e a fluorescente compacta, tá? Se você quiser ver ela piscando, também acontece, fala. Ela não vem. Você tem que comprar literalmente o nome que a gente fala, dimerizável. Tá? Dimerizável. Você tem que comprar. Se você for utilizar o sistema de dimmer, que é bem legal, né? Se você tiver tipo na sala da sua casa, não quer ficar com toda aquela luz, se você está assistindo televisão, você não quer apagar a luz por completo, quer deixar só um pouquinho de luz ali para você poder comer uma pipoquinha tranquilamente, então isso aqui é uma boa opção. Um outro termo bastante aplicado, pessoal, aliás, tanto o dimmer quanto o reator e quanto o que eu vou falar agora que chama minuteria, tá? São termos muito importantes para luminotécnica. Tá certo? Que a gente vai acabar estudando, obviamente fazer os cálculos corretos, comprar a lâmpada correta. Talvez algumas coisas nas casas de vocês não esteja totalmente adequado para um sistema, né? Então a gente tem que trabalhar com isso. Isso aqui, pessoal, não é uma coisa boba, tá? Então esses cálculos que a gente vai acabar aprendendo, vocês vão perceber que literalmente vai melhorar e vai evitar que você estrague a sua vista. Bom, mas vamos voltar para falar da minuteria. Tá. Minuteria, pessoal, sabe aquele local que você passa na frente e a lâmpada liga automaticamente? Tá? Então você está subindo a escada de um prédio, na hora que você chegou na entrada da escada, a luz já se acende. Isso que nós chamamos de minuteria. Uma coisa que muita gente não sabe é que é o seguinte, isso aqui foi tudo planejado, pessoal, na época da lâmpada incandescente. Isso aqui economizava muita energia, tá? Então pensa o seguinte, eu tenho lá na minha escada, cada escada que eu vou lá, eu tenho 100 watts. E vamos supor que alguém esqueça isso aqui ligado. Posso ter interruptor lá e alguém esqueça isso aqui ligado, que vai gastar uma fortuna, tá? Agora, quando eu colocava na minuteria, eu posso inclusive programar o tempo que ela vai ficar acesa. Então a pessoa subir a escada, ok? Regulo lá o tempo, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, não sei, 3, se for pessoas um pouquinho mais idosas, né? Então, eu programava esse tempo. Então, não tinha problema de alguém ficar esquecendo. Até porque não tinha interruptor. Então, não tinha que alguém de sacanagem ia lá ligar ou deixava isso daí. Então, eu calculava lá 2 minutos, no máximo. Então, cada vez que passava uma pessoa, eu gastava energia. Quando não passava ninguém, economizava energia. Aí surgiram as lampadinhas fluorescentes compactas. Tem aquela que parece uma espiralzinha, né, pessoal? Que fica parecendo um cactus aqui meu desenho. Mas é a lâmpada fluorescente compacta. E as pessoas não sabiam que se essa lâmpada você fica liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, você queima a lâmpada. Ela não foi feita, está escrito na caixa, que ela não foi feita para minuteria. Se você mora num prédio, mora num condomínio e tem minuteria, a lâmpada vive queimando, troca essa lâmpada. Se eu trocar por o que acontece? Então você pode colocar LED, tá? Verifique na caixa se ela foi feita para minuteria. Então não adianta você comprar lâmpada mais barata se ela não foi feita para isso, senão ela vai acabar também queimando, tá? Então uma dica muito importante para você trabalhar dessa forma.